Se assentar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero pregar a palavra de Deus com a graça do Espírito Santo. E eu quero usar como um tema para organizar nosso pensamento, nossa reflexão. O tema hoje é o Deus que marca encontros. O Deus que marca encontros. Meus irmãos, você não vai conseguir achar na Bíblia Sagrada outra referência a não ser essa de Lucas, fazendo uma citação acerca dessa cidade chamada Naim. A única citação que nós temos acerca da cidade chamada Naim é o relato que Lucas registrou. E na verdade, Naim poderia ser mais considerado uma aldeia do que propriamente uma cidade, por ser um lugar muito pequeno. Lá em Naim, as pessoas ganhavam a vida, Diácono João Carlos, através da agricultura, que era muito comum, no Israel dos tempos antigos. Majoritariamente o povo trabalhava com agricultura. Mas Naim não era uma cidade que pudesse ser comparada, por exemplo, com Jerusalém. Nós sabemos, irmãos, que toda a capital de qualquer estado, a capital geralmente é onde a coisa acontece. Muitas pessoas, e meus pais fazem parte deste grupo, saíram da sua terra natal, vindo para São Paulo, porque São Paulo, até um determinado tempo, era a terra das oportunidades. Nós não estamos falando de Jerusalém aqui, nós estamos falando de Naim, um local onde o povo enfrentava muitas dificuldades. Por quê? Porque era um lugar muito pobre. Naim era uma cidade de pessoas humildes, pessoas pobres, mas era um povo que acreditava em Deus. Como o senhor sabe disso, pastor? Porque talvez você não atentou, mas quando Jesus ele opera um milagre, ele diz assim: Deus visitou o seu povo. Então era uma cidade onde as pessoas temiam a Deus. Então era um local de agricultores, um lugar pobre, mas um lugar onde se temia a Deus. Porém, Naim, mesmo enfrentando todas as adversidades, dificuldades, era um bom lugar para viver. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Pelo significado do nome da cidade. Quando você puder em casa, se você colocar lá o significado de Naim no teu celular, no teu iPhone, Marquinhos? Quem tem, Eu vou no Nokia. Você vai achar que Naim significa tranquilidade. O povo que vivia em Naim era um povo que vivia numa cidade tranquila. Tinha privações? Tinha. Tinha dificuldade do dia a dia? Tinha. Mas existia uma união que fazia com que aquele lugar fosse um lugar maravilhoso para se morar. Era conhecido como uma cidade tranquila. Meus irmãos, esta cidade de Naim, como qualquer cidade, qualquer ocasião, ela era marcada por histórias. Da mesma forma, que nós temos a nossa história, partes boas, partes ruins. Naim não era diferente, era um povo comum e cada família tinha a sua história. Mas Lucas, ele registra a história de uma mulher, que dentre as histórias que aconteceram em Naim, a história dessa mulher
sobressaiu. A Bíblia Sagrada apresenta uma mulher e ela não fala o nome. É comum nós vemos na Bíblia algumas mulheres que se destacaram, mas que são anônimas. Nós não conhecemos o nome. Essa mulher ela passou a ser conhecida como a viúva de Naim. E esse nome se dá por conta de um primeiro episódio triste que aconteceu em sua vida. A Bíblia Sagrada ela relata que em determinado ponto de sua vida, infelizmente essa mulher perdeu o seu marido. Irmão, perder o esposo é difícil, ou um ente querido é difícil em qualquer época, em qualquer ocasião. Mas para uma mulher israelita tinha um peso muito maior por conta da dependência que a mulher tinha do homem naquela ocasião. Quando uma mulher olhava para o seu esposo, eram pelo menos 3 coisas que ela sempre esperava receber: amor, proteção e provisão. Então a morte do marido desta mulher, ela mexia em 3 pilares que eram fundamentais para a vida dela: amor, proteção e provisão. Um baque gigantesco. Só que quando acontece esse episódio na vida dessa mulher, ela olhou para o lado, e quando ela olhou para o lado, ela viu o seu filho. E quando ela viu o filho, automaticamente ela pensa assim: eu não posso ficar presa nessa lamentação a vida toda, porque tem alguém que precisa de mim. Então ela, mesmo com muita dor e tristeza, ela olha para o filho e enxerga no filho um motivo para recomeçar. Eu imagino ela chegando e falando: meu filho, a coisa vai mudar muito aqui dentro de casa. Nós hoje nos despedimos do teu pai e nós vamos precisar fazer muitos ajustes aqui. Mas eu não tenho certeza que Deus vai nos dar graça. Eu vou conseguir te criar. Você vai ser um homem de bem. Mas não vai ser fácil. Então ela abraça o filho e ela parte para o recomeço. A vida, meu irmão, ela é como uma roda gigante e nós não temos controle nenhum. Eu sempre costumo dizer isso aqui, né? E a roda gigante, depois que você embarca, eu acho que foi meu sogro uma vez entrou na roda gigante e pediu para parar, né? Se você não pedir para parar, você não tem controle. Obrigatoriamente você tem que passar lá em cima e depois lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Assim é a vida. Às vezes você não tem controle nenhum. Você está lá em cima, daqui a pouco, quando você olha, você está lá embaixo. Só que o bom é saber que na vida do crente, quem aciona o botão da roda gigante chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você hoje está por baixo, Deus ele te trouxe aqui para dizer: fica tranquilo, essa fase ela vai passar e eu vou te colocar no alto novamente, porque eu sou Deus sobre a tua vida. Ela abraça o filho e parte para o recomeço, irmão Israel. Só que a roda gigante é terrível. Quando ela está estabilizando a vida, a Bíblia não explica o que acontece. A roda gigante gira de novo. Ela está lá embaixo de novo, com a notícia de que o filho morreu. E agora? O filho morreu. Ela conhecia, irmão, toda a trajetória do luto. Ela já conhecia, irmão Mateus, cada detalhe do luto. Só que de luto para luto muda. Uma coisa é você enterrar um marido, enterrar uma mãe, enterrar um pai. Outra coisa é você enterrar um filho. E ela tem que enfrentar isso tudo de novo. Só que agora ela ergue a cabeça para buscar um ponto para motivar
motivar um recomeço. Não tem. Porque na primeira vez o marido falece, ela levanta a cabeça e vê o filho. E agora? Não tem ninguém. E quando isso acontece é terrível, porque não aconteceria apenas um sepultamento, era 2 sepultamentos. Porque ia sepultar o filho, ia sepultar a mãe. Sepulta o filho, sepulta a mãe. Ela já conhecia como é que funcionava, irmãos, os ritos de cerimônia fúnebre. Nada era novidade mais para ela. E existe, irmão, uma regra dentro do Antigo Testamento, que era seguida pelo povo judeu, de que quando uma pessoa ela falecia, o corpo de um cadáver, tanto de pessoas como de animais, ele era considerado impuro cerimonialmente. Então quem tocasse ficava impuro. E a própria cidade, ela era proibida de fazer cemitérios dentro da cidade. Todo cemitério que existia em Israel, ele tinha que estar fora da cidade. Por quê? Porque quando se enterrava alguém dentro da cidade, era como se toda a cidade ficasse impura. Então, os cemitérios, eles ficavam do lado de fora da cidade, não ficava dentro. O enterro acontecia fora da cidade. Pastor, qual era o pior momento do cortejo naquela época? O pior momento, imagino eu, era quando se cruzava a porta da cidade. Irmão, você já percebeu que o pior momento que a gente enfrenta na hora que você perde alguém que você ama, o velório é triste, tudo é muito triste, mas quando vai enterrar é muito mais triste. Por quê? Porque parece que ali é a despedida oficial. Você fala assim, eu nunca mais vou ver, porque está o corpo ali, mas você vê, se você quiser você toca. Mas quando o sepulcro é aberto e o corpo ali lançado, é a hora que você fala, realmente a ficha cai. Fala assim, agora é o adeus. O pior momento era quando cruzava a porta da cidade. Por quê? Porque quando cruzava a porta, sabia-se que a qualquer momento poderia enterrar, porque cruzou o limite da porta. Dentro da cidade, obrigatoriamente não poderia enterrar o corpo. Agora, quando cruzava a porta, falava assim, está chegando agora a hora do adeus oficial. Era terrível. Perceba que Jesus, não por coincidência, mas propositalmente, ele aparece. Israel já pegou. Está numa fiação, hein, rapaz? Propositalmente, Jesus aparece na entrada da cidade. Antes da mulher cruzar a porta da cidade, Jesus ele aparece. O pior momento seria na hora de cruzar a porta da cidade. Exatamente naquele momento, Jesus aparece. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Nos piores momentos da sua vida, eu estarei presente com você. Nos maiores momentos de dificuldade, não faltará a minha presença na tua vida. Em outras palavras, antes que você cruze a porta da cidade, eu me comprometo a comparecer diante de você para mostrar que eu sou um Deus que opera em favor da tua vida. Deus não vai te deixar cruzar essa porta. No pior momento, no momento de mais dificuldade, de desespero, Jesus aparecerá na porta da entrada da cidade para mudar a história sobre a tua vida. Jesus chega na porta da cidade.
A mulher com medo de cruzar a porta da cidade. E Jesus chega exatamente na porta da cidade. Ele fala assim para ela: não chores, toca no esquife. E quem levava o caixão parou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem parou o enterro não foi Jesus. Quem parou o enterro é quem levava o caixão. Jesus tocou, mas quem parou o enterro é quem levava o caixão. Pegou ou não? Vou descodificar para você entender. Você está dando isso como perdido. Você está dando isso como uma frustração irrevogável. Você olha para alguma situação e fala assim: não tem mais jeito, só me resta uma coisa: continuar o sepultamento. Mas Jesus, Ele está tocando no esquife. Agora, se você vai continuar o enterro, é uma decisão tua, mas Jesus está tocando no esquife hoje. E Ele está dizendo assim: te dou opção, se você quiser parar o enterro, para hoje, porque eu estou tocando no esquife para mostrar que eu tenho poder, todo o poder para agir da maneira que eu desejo. Tem gente que Jesus toca no esquife e ele continua inteiro. Sabe por quê? Porque a gente não consegue entender o que é um toque. Você lembra, meu irmão? Antigamente, eu não sei se ainda se usa isso, mas lá antigamente usava. Bom, Sérgio vai lembrar mais do que eu. Falava assim, quando alguém queria avisar alguma coisa para alguém, falava assim: acho que eu vou te dar um toque. Eu vou te dar um toque. Ainda usa isso, né? Ou não? Eu não sei. Usa? Muito? Você também não? Não, só falando também, você não. É velho também. Então, usa, Marquinhos. Te dá um toque? Tem certeza? Ó, vou te dar um toque. E o toque não era um toque. Era assim: vou te dar uma orientação. Tem toques de Jesus que é exatamente isso: eu vou te dar um toque. Ó, sai dessa amizade aí, estou te dando um toque. Aí fala: não, ela é minha amiga Master Blue, vou continuar. Então, aí ele fala assim: então continua inteiro. Ah, mas ele é lindo, 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 ele é lindo. Ai, mas como ele é lindo, 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 é lindo, é lindo, é lindo. Aí Jesus, vou te dar um toque. Não, mas ele é lindo, então continua inteiro. Jesus está tocando no esquife hoje de alguém aqui. Vai parar ou vai continuar o inteiro? Aí eu quero falar sobre o Deus que marca encontros. Primeira coisa que eu observei, irmão, lendo esse texto, é que existe realmente, e é uma coisa que eu falo sempre aqui, vou te mostrar nem na Bíblia. Existe uma agenda de Deus para nós. Existe uma agenda de Deus para nós. Quando Jesus ele vai alcançar Naim, ele está partindo de Cafarnaum. Pastor, qual era a distância de Cafarnaum para Naim? Aproximadamente 40 quilômetros. Esses 40 quilômetros, né, que na época eram feitos a pé, ele durava aproximadamente um dia inteiro de viagem. Um dia inteiro. Eu digo que era uma agenda de Deus por um motivo. O versículo 11 vai dizer assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. Pastor, isso significa muita coisa? Muita coisa. Porque Naim não era passagem, era destino. Você já viu, por exemplo, que quando Jesus ele vai até a casa de Jairo,
No caminho para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue recebe o milagre, mas ali era caminho, não era destino. O destino era a casa de Jairo. No caminho a mulher foi abençoada. Aqui Jesus está falando assim, que ele vai à cidade de Naim. Não é passagem, é destino final. É como se Jesus falasse assim: olha, eu preciso ir até a cidade chamada Naim, porque bateu na agenda do Pai que hoje a visita acontece lá em Naim. A nossa vitória, ela está marcada na agenda de Deus. Só que a agenda de Deus, ela traz muita confusão. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de respeitar o tempo de Deus com o tempo que a nossa alma deseja. Percebe, irmão, que olha só, olha as coincidências de Jesus. Olha a coincidência, mas é só coincidência isso, viu, Fabiano? É só coincidência. Jesus, coincidentemente, sem querer, ele chega para o discípulo e fala assim: estava lá em Cafarnaum, hoje nós vamos para Naim. Senhor, Naim, 40 quilômetros, um dia de viagem, estão comigo? Então. E ele sai do dia. Quando ele vai chegando em Naim, sem querer, ele chegou exatamente na porta da cidade. Olha a coincidência, meu irmão. Olha que sorte. Ele sai de lá, um dia de viagem, e coincidentemente ele chega na entrada da cidade exatamente na hora que ele precisava estar lá. Olha que coincidência. Olha que sorte. Jesus não trabalha com sorte, com coincidência. Jesus trabalha com agenda. Alguém fala assim: está demorando. Não está, vai chegar na hora certa. Senhor, mas poderia chegar um pouco mais cedo. Poderia não, vai chegar na hora certa. O teu nome, basta você saber que o teu nome e o milagre que você precisa está registrado na agenda de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: para alguém, Jesus já saiu de Cafarnaum e está a caminho de Naim, viu? É para você? Só quem pode, levante a mão, glorifique a Jesus. Ele está a caminho, o milagre vai chegar. Ele está a caminho, a porta vai se abrir. Ele está a caminho, a libertação vai chegar. Ele está a caminho, a mudança vai acontecer. Ele está a caminho, a cura vai acontecer. Ele está a caminho, ele está chegando. A agenda de Deus vai tratar sobre a tua vida. Cadê os pentecostais que estão aqui? Tem agenda. E como é que funciona a agenda de Deus? A minha agenda é uma. Da nossa irmã Tajanir é outra agenda. Pastor, por que é importante saber isso? Porque a experiência que vai acontecer na vida dela não pode, de maneira exata, ser referência para a minha experiência. Não pode. Porque Deus tem uma agenda para cada um. Quer ver? Lucas capítulo 8, nós falamos aqui de Jairo. A Bíblia diz que Jairo vai procurar Jesus e fala assim: minha filha está doente, eu preciso que o Senhor chegue lá. Lá vai Jesus. No caminho ele cura a mulher do fluxo de sangue, continua para a casa de Jairo. Mas no caminho alguém chega e fala assim: olha, não precisa mais incomodar o mestre. Por quê? Porque a menina morreu. Aí ele olha para Jairo e fala assim: Jairo, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente. Quando Jesus chega lá, irmão, agora veja bem, meu irmão. Quando Jesus ele chega num lugar, muitas vezes ele fala assim: peraí, deixa eu limpar o ambiente. Porque quando Jesus chega lá, ele vê um monte de pessoa lá, mas
Parece que aquelas pessoas só estavam ali realmente para celebrar a desgraça. Só para celebrar a desgraça. Você sabe que algumas pessoas eram contratadas para chorar, as carpinteiras. Aí Jesus chegou e falou assim: vou fazer um teste agora aqui para a gente fazer um filtro. Falou assim: a menina não está morta não, está dormindo. Ó o filtro. Aí algum e dormindo o que? Aí Jesus fora. Aí o outro lá. Aí Jesus fora. Aí o outro. Aí Jesus fora. Jesus chegou para a sua peneira. Você acredita? Não, fora. E você acredita? Não, fora. E você? Eu nunca vi, então fora. Você acredita? Acredito, dentro. E você também acredita, Senhor, então dentro. Só vai ficar dentro quem acredita. Quem não acredita vai para fora. Sabe o que Deus vai fazer, meu irmão? Quem não acredita, quem não aposta, quem não trabalha, quem não deseja ver o teu crescimento, o crescimento da tua família, ver o ajuste no teu casamento, Jesus vai começar a colocar essas amizades para fora. Vai começar a colocar gente do teu lado que acredita, que busca, que ora, que te incentiva. Está chegando um tempo novo sobre a tua vida. Deus está movendo as coisas e Deus está formando amizades aqui que vão trazer frutos para a glória do Senhor. Ó, não se espante, não se capla forquia, poupianai, shabadai, antuna, rifacio, poupe na gaça. Não se espante, e vai acontecer, viu? Eu não sei para quem é, não estou preocupado, minha missão aqui é só profetizar. Não se espante, máscaras vão começar a cair. Mas essa palavra é só para quem é fiel a Deus. Ah não, pastor, eu sou um crente mequetrefe. Não é com você que eu estou falando, para quem é fiel. Máscaras vão começar a cair. Deus vai colocar confusão tão grande na cabeça, meu irmão, que as pessoas mesmo vão começar a evidenciar que não estão do teu lado. Você vai abrir o Facebook e falar assim: como é que essa pessoa... Aí você vai lembrar, já sei. Deus confundindo a mente das pessoas, Ele faz as máscaras caírem. Quem for fiel se prepara. A amizade vai ser só aquelas que servem a Deus. Quem não... eu achava isso, mas as máscaras vão começar a cair. Vai. Você acredita? Não? Fora. Aí Jesus fica lá, pai da menina, mãe da menina e os discípulos que ele confiava. Chegou para a menina e falou assim: menina, te digo, levanta-te, milagre. Aconteceu. Quando nós estamos falando de Lucas 7 aqui, um menino morreu e estava a caminho do enterro. Não é verdade? A filha de Jairo morreu, mas estava dentro de casa. O filho da viúva de Naim morreu, estava a caminho do enterro. E quando as irmãs Marta e Maria mandam uma mensagem para Jesus, falam assim: vem que o teu amigo está doente. Quando ele chega lá, estava morto fazia 4 dias. Pelas contas, quando o mensageiro saiu, ele morreu, porque era 2 dias de viagem, 2 para ir, 2 para voltar. Quando ele chegou, falou assim: onde é que ele está? Está morto e já está sepultado. Jesus chega, manda remover a pedra e fala assim: Lázaro, vem para fora. Ele ressuscitou. Pastor, o que você está querendo dizer? No primeiro caso, a menina morreu, mas estava dentro de casa. Aconteceu há pouco tempo. Tinha agenda para isso? Tinha agenda. Mas no segundo caso, morreu e já estava a caminho do enterro. Tem agenda para isso? Tem. Agora, no terceiro caso, já estava sepultado e cheirando mal. Tem agenda para isso? Tem. Os 3 era a morte. Só que uma estava dentro de casa, tinha agenda. O outro estava a caminho de ser enterrado, tinha agenda. Mas se já estiver enterrado e cheirando mal, também tem agenda. Porque o Jesus que opera
Ele opera no começo, opera no meio e opera no fim. A agenda de Deus vai te alcançar, não importa o estágio do problema. Ele tem agenda e poder para mudar a situação sobre a tua vida. Talvez esteja no começo, o problema tem agenda. Talvez você fale assim: puxa, o problema parece que não para mais, eu vou ter que levar para o enterro, tem agenda. E talvez alguém fale assim para mim: não tem mais jeito, já está sepultado. Tem agenda também para você, porque o Jesus que opera, ele tem poder para fazer a obra a hora que ele quiser. Tu caíste na mão de Deus, do Deus vivo, e a agenda de Deus vai te alcançar. Vai. O diabo diz que não, Deus, o Senhor está falando, está marcado na minha agenda, aguenta mais um pouquinho, estou chegando para mudar a tua história, estou chegando. Se for na casa tem agenda, irmão João Carlos. Se for no caminho tem agenda, evangelista Alexandre. Mas se tiver no cemitério tem agenda também, porque ele é que produz vida em qualquer momento. Se ele for fazer tudo que ele faz, tem agenda. Você vai sair daqui hoje carregando, tem agenda. Está difícil, mas tem agenda. Está complicado, mas tem agenda. Eu quase não aguento mais, mas eu lembro que tem uma agenda. Ele está chegando. Aí a Bíblia diz que primeiro, Jesus, olha só, Deus que marca encontros, hein? Primeiro, não era passagem, era destino. É o Deus da agenda. Segundo, versículo 13, irmão, ele fala uma palavra lá que a princípio é muito simples, mas tem uma profundidade nela. Versículo 13, quando Jesus chega lá no local marcado, porta de entrada, versículo 13 diz assim: vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Por que essa palavra, irmão, vendo, ela é relevante, muito relevante? Porque a palavra que Jesus usa ali, e os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra que ele usa para vendo-a, o olhar, é o idou. O que é o idou? O idou é quando uma pessoa ela olha com um olhar de discernimento. O que é um olhar de discernimento à luz da Bíblia Sagrada? É um olhar que não se limita ao externo. É um olhar que alcança o interno. E alguém pode dizer assim: pastor, mas isso é importante, muito importante. Você lembra que tinha mulheres que ganhavam dinheiro para chorar? Então quem olhava uma mulher, uma carpinteira, como ela era bonitinha, eu vim crescer. Mas ela era paga para fazer isso. Então externamente parecia tristeza, mas internamente tudo normal. Então veja, irmão, como Jesus, quando ele usa o idou, ele não está preocupado em olhar externamente, porque a mãe estava chorando. Então externamente era fácil, teoricamente fácil de entender o que estava acontecendo. Mas o olhar de Jesus, ele ultrapassa o limite dos olhos daquela mulher e vai no mais profundo escondido da alma. E olha como isso é importante, irmão Francisco. Porque quando ele usa o idou, ele rejeita a questão das lágrimas, vai na alma, e ele enxerga algo na vida dessa mulher que era terrível, mas que Jesus sabe trabalhar. O que ele viu? Ele viu um sofrimento que impossibilitava aquela mulher de ter fé. Um sofrimento que impossibilitava aquela mulher de ter fé.
É muito fácil você chegar para uma pessoa que está passando um momento de sofrimento e falar assim: não, levanta, reaja, você não pode ficar assim. Você tem que. É muito fácil falar. Isso teoricamente não é fácil. Mas peraí, como é que está a pessoa por dentro? Como é que funciona o interior de uma pessoa que está atravessando talvez um dos maiores períodos de problema, de adversidade da sua vida? Será que ela consegue crer? Será que ela tem força para orar? Será que ela tem força para adorar? É fácil nós chegarmos aqui e falar: não, mas você tem que, não é você tem que. Jesus, ele vai no Itaú, ele pega e fala assim: não, peraí, eu vou olhar. Quando ele olhou para dentro dessa mulher, que era crente, ele viu uma incapacidade dessa mulher acreditar. É por isso que Jesus, na sequência, fala assim: que vendo-a, ele teve íntima compaixão. Me mostra aqui na Bíblia, meu irmão, me mostra aqui na Bíblia que Jesus exigiu fé dessa mulher aqui. Me mostra um versículo aqui. Fala assim: ó, Jesus exigiu fé dessa mulher. Me mostra onde está marcado isso aqui na Bíblia. Me mostra aqui uma evidência de que essa mulher acredita em alguma coisa. Assim não, pastor? Você lê o texto, relê o texto, lê o texto, relê o texto, e você vai ver que em muitas ocasiões Deus exigiu fé do seu povo. Os discípulos chegavam e falavam assim: olha, vocês são homens de pequena fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Chegou algumas mulheres e falou: grande é a tua fé. Me mostra Deus seguindo fé dessa mulher aqui. Sabe por quê? Quando ele olhou dentro da mulher, ele viu um estrago tão grande na alma dessa mulher. Falou assim: é impossível que eu exija fé dessa mulher, ela não vai conseguir. E quando Deus não exige fé, ele usa uma outra ferramenta que chama íntima compaixão. Sabe o que ele faz? Ele pega a dor daquela mulher, transfere para dentro do seu próprio peito para sentir a dor, e ele vai falar assim: realmente, não tem como ela acreditar. Então não operarei por fé, mas operarei por íntima compaixão. Talvez você entrou aqui e falou assim: mas eu não estou mais conseguindo acreditar. Mas eu ainda não tenho mais forças para visualizar uma mudança. Eu estou atravessando um momento de tanta dificuldade. Eu não sei nem se eu sou crente mais. Jesus, ele olha para você e diz: não temas, a minha íntima compaixão vai te alcançar. Vai. O Alexandre estava falando aqui da dificuldade de orar. E quando eu peguei também, eu fui infectado por dengue, foi a mesma coisa. Eu não conseguia orar, irmão. A cabeça não funcionava de jeito nenhum. Você não consegue pensar, você não consegue ficar deitado. E a única coisa que eu pedia para Deus: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E eu falava assim: puxa, eu não consigo nem dobrar o joelho, não consigo orar, não consigo conversar com ninguém. Tão ruim que eu estou. Eu só pedia misericórdia, misericórdia. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, tem misericórdia. Quando foi agravando muito a situação, eu falei assim: meu Deus, será que eu vou ter que ficar internado? Será que eu vou ter que ficar internado? A situação já estava agravando muito. Eu falei: vou ter que voltar no hospital e provavelmente vou me internar, porque eu não consigo comer nada. Já tinha perdido ali aproximadamente 4 quilos, mas eu misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu não consegui orar. Irmão, a cabeça não pensa, a cabeça não funciona. Mas é nessa hora que Jesus, ele olha para você e fala assim: meu filho, minha filha, você tem reserva comigo sobre a face da terra. Eu não te abandonarei. Eu conheço o teu momento, conheço o interior. Sei que você queria acreditar, mas não pode. Queria orar, mas não consegue. Queria adorar, mas não tem força. Eu conheço, a minha íntima compaixão te alcança. Ei, alguém está sendo alcançado aqui pela íntima compaixão. Está difícil, mas ele vai operar pelo amor, pela graça, pela fidelidade que ele tem na vida. Nos momentos de dificuldade, não temas, a íntima compaixão de Deus, ela funciona e te alcançará sobre a face da terra. Canto por que a pouco. Talvez seja curioso, né, você ouvir um evangelista, um pastor contando um relato. Eu falo assim: puxa vida, hein? Isso acontece com
Homens e mulheres, Deus acontece a mesma coisa. Só que a íntima compaixão de Jesus é coisa maravilhosa. Ele está levantando pessoas aqui. A íntima compaixão vai trabalhar no teu coração, na tua alma. Você vai se sentir abraçado, abraçada. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Ainda que seja fraco, Deus te levanta pela íntima compaixão. Ainda que não consiga, Deus te faz conseguir pela íntima compaixão. Eu não sei se você vai correndo, se você vai andando, se você vai rastejando, se você vai rolando, mas que você vai chegar. A íntima compaixão do Senhor nos alcança. Salmo 89, verso 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante da sua face. Eu amo esse salmo. Por quê, pastor? Porque o salmista, ele traz a ideia, irmão, de como se Deus usasse uma máscara. Olha, irmão Mateus, uma máscara. E a misericórdia e a verdade, elas vão adiante da face. Então, para onde Deus vira a face, tem que virar a misericórdia e a verdade. Misericórdia, porque elas vão adiante da face do Senhor. Então, sempre quando Deus vai andando, está lá a máscara. Misericórdia e verdade, misericórdia e verdade. Aí Deus vai para cá, misericórdia e verdade. Deus vira para cá diante da face dele, misericórdia e verdade. Aí, quando Deus vai olhar para o Israel, por conta da máscara, antes de chegar no Israel, ele tem que visualizar duas coisinhas que vão ante a face dele: misericórdia e verdade. Então, quando ele olha para o Israel, a primeira coisa que ele olha é misericórdia. Não pegou? Sempre quando Deus olha para nós, segundo o salmista, quando Deus olha diante da sua face, vai misericórdia, misericórdia. Então todo olhar de Deus, ele tem que vir primeiro com misericórdia. Será que Deus está olhando para nós aqui, meu irmão? Quem tem convicção de que Deus está olhando para você aqui? Quem tem? Então deixa eu te cumprimentar, porque neste olhar vem embutida misericórdia. A misericórdia dele te alcança nessa manhã. E para a gente ir embora, tem uma agenda de Deus, tem um olhar de Deus, tudo isso no encontro com Deus, hein? E tem o poder de Deus, poder de Deus. O Senhor chega para aquela mulher e ele fala assim: não chores, não chores. Parece uma coisa bem irracional, parece. Por quê, pastor? Você sabe como é que funciona o choro, não? Você já teve a curiosidade de perguntar por que a pessoa chora quando está triste? Um dia eu tive esse questionamento e eu falei: deixa eu dar uma olhada. Quando a gente está triste, muito triste, e nós choramos, o nosso corpo ele começa a produzir algumas coisas que vão se tornando tóxicas para o nosso corpo. O nosso próprio corpo, na tristeza, ele começa a te sabotar. Tanto é que a maioria das doenças que nós temos hoje, elas são de origem psicossomática, né? Que são origens emocionais. A pessoa tem uma emoção e ela acaba afetando o corpo em várias doenças. Até vitiligo, meu irmão. Vitiligo, que é mancha na pele, pode ser de origem emocional. Qual a função do choro na tristeza? O choro, quando a pessoa começa a chorar, as lágrimas, elas começam a eliminar essas toxinas que vão fazer mal para o corpo. Então, por isso que é importante chorar na hora da tristeza. Porque o choro, ele vai promover o alívio que o corpo precisa. E sabe quem colocou essa característica de chorar no corpo humano? Paz, meus senhores, Deus. A irmã Giovana, Deus fala, Deus coloca lágrima nos nossos olhos para chorar de alívio, e na hora que você está numa dor, ele fala: não chore. Porque se o choro ele traz o alívio, então é bom chorar. Mas Jesus chega e fala assim: não chores, não chores.
Mas isso aí, mas foi o Senhor mesmo que me fez assim para chorar, para aliviar. Ele não chora. E aí eu comecei a pensar nisso e eu entendi o que Jesus queria fazer. É porque o choro, ele funciona como alívio, mas Jesus funciona como solução. Então, se a solução chega, o alívio vai embora. Não há motivos mais para chorar se a solução chegar. Jesus está falando: aonde eu chego, eu só vou aceitar lágrimas. Aonde eu chego com a agenda marcada, eu só aceito lágrimas de alegria, de choro não. Por quê? Porque eu trago a solução. Choro só alivia, Jesus ele traz solução. É por isso que ele está dizendo aqui: não chores, não chores, eu sou a solução e cheguei sobre a tua vida. Hoje Jesus está trocando alívio por solução, viu? Por que, pastor? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Você já percebeu uma coisa nesse salmo, irmão? Ele não fala que a alegria chegou, porque ele está se colocando na circunstância da noite. Ele fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Vem ao que não chegou, mas está a caminho. Ninguém pegou. Não chegou, mas está a caminho, vem. Está chegando, viu? Está chegando. O tempo de cantar está chegando. O tempo de mudança está chegando. Por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Eu posso te garantir. Está chegando um tempo novo. Está vindo sobre as nossas vidas. O tempo de cantar vai chegar. Vai. Jesus tocou no esquife e todo mundo podia enterrar lá dentro. Só os parentes podiam, os parentes mais próximos que levavam o caixão. Depois, quando terminava inteiro, tinha que fazer a purificação segundo a lei levítica. Aí Jesus chega assim e toca no caixão. Aí alguém fala assim, aí ele falou assim: você viu que alguém falando com o outro, você viu que desnecessário? Ai, que desnecessário. Olha que desnecessário. Pensava se ele é parente? Não, acho que não é parente. Não, chegou agora ali, eu vi ele chegando ali na porta da cidade. Você olha que desnecessário. Colocou a mão no caixão, vai ter que ficar se purificando aí 7 dias. Olha que desnecessário. Por quê? Porque na cabeça deles, a morte, ela tinha o poder de te tornar impuro, né? Então a morte tornava qualquer pessoa que tocasse ali no corpo morto, tornava impuro. Só que Jesus, quando toca, ali tinha uma prova. Fala assim: ou isso me contamina, ou eu contamino isso. Ou isso me contamina, ou eu contamino isso. Se eu tocar, não acontecer nada, eu estou contaminado. Mas se eu tocar e ressuscitar, é aquilo que vai ser contaminado. Jesus já sabia o que ia acontecer, mas tinha uma plateia que não sabia. E quando ele falou para o menino se levantar, um olhou para o outro e falou: eu pensei que ele ia ser contaminado. Mas a morte que foi contaminada pela vida. O que ele toca, meu irmão, vai acontecer milagre, porque ele mostra: eu tenho autoridade sobre essa situação, sobre essa família, sobre essa enfermidade. Se eu tocar, eu contamino isso e não serei contaminado, porque sou Senhor sobre todas as coisas. Caplavor que obedece a pompenade. Seja tocado por ele hoje em nome do Senhor Jesus. E o milagre vai chegar, vai acontecer, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Irmãos, encontros com Deus. O Deus que marca encontros. Quando é que vai ser, pastor? Eu não sei. Quando é que vai chegar a minha vez? Não faço ideia. Permaneça fiel.
Continue acreditando. Continue esperando. Eu não sei quando vai ser, mas o encontro está marcado. Está marcado. Eu me lembro, irmão, que um domingo como esse aqui, eu estava curando ressaca há bons anos atrás. Curando ressaca, todo arrependido. Meu Deus, que vida é essa? Que vida é essa? Saía sexta-feira, me destruía, e ficava uns 3, 4 dias para recuperar, irmão. Quem bebe é terrível, né? Bebe, droga, noite de sono perdida. E aí você fala assim, puxa, será que meu destino é esse? Eu não consigo sair disso daqui? Mas o Deus que marca encontros, Ele marcou um encontro comigo um certo dia. E depois daquele encontro, nunca mais eu fui a mesma pessoa. O Deus que marca encontros já está marcado. Eu não sabia, não fazia ideia, não queria ser crente não, até um determinado ponto da minha vida. Mas o Deus que marca encontros já tinha colocado na agenda dele. Tal dia, Antônio, eu te tiro da mão do diabo, te coloco na minha mão e te faço uma ferramenta para pregar a minha palavra. Olha para a pessoa que está do teu lado, se não for te incomodar. Aí você diz, mas diz assim, isso com quem acredita. Você fala assim, irmão, nossa, não dá nem para acreditar. Está bem que eu estou aqui em cima para me acreditar. Assim, fala, irmão, não te preocupes. O encontro já está marcado. Você pode glorificar Jesus? Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, pela disposição dos irmãos em estar aqui nessa manhã. Amém? Vamos começar um pouquinho mais tarde. Aí eu passei uns minutinhos do horário para fazer uma recomposição aí, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos,